Meus irmãos, que a paz do Senhor seja com todos. Está nos visitando nessa noite o Marinho, ele esteve aqui na sexta-feira. Quem é o Marinho? É o Marinho? Os irmãos estão felizes com a presença do Marinho mais uma vez na nossa casa. Como os irmãos vão receber? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E nós te amamos. Glória a Deus. Meus irmãos, me foi dada a oportunidade de estar trazendo a palavra e sempre é uma alegria, né? A gente ter esse privilégio de estar trazendo a palavra. E eu já quero agradecer todo o corpo de obreiro, nosso pastor, que está resolvendo os assuntos concernentes à obra do Senhor, e todos os irmãos obreiros que estão aqui, que Deus os abençoe. Irmãos, 1 aos Coríntios, capítulo 3, eu disse sexta-feira no livramento, que eu queria pregar essa palavra na sede. E me foi dada a oportunidade. Hoje eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Embora a gente saiba que a palavra de Deus ela vem nas nossas vidas para exortar, edificar e consolar. Eu tenho certeza que alguns dos irmãos vão sair edificados, alguns dos irmãos exortados e alguns consolados, inclusive eu nessa noite. Os irmãos acharam 1 Coríntios capítulo 3? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1, 2 e 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Por gentileza, abra em Hebreus. Os irmãos, se tiver dificuldade em abrir em Hebreus, começa de trás para frente, Apocalipse, Judas, as duas cartas de João e as 3 de Pedro, Tiago e Hebreus. O capítulo é de número 5, versículo 13. Amém, irmãos? Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão dos costumes, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém, irmãos? A leitura da palavra não é das mais bonitas, eu confesso. Não é das mais agradáveis de se ouvir. Mas eu tenho certeza que vai trazer um peso de bênção na vida dos irmãos. Eu tenho certeza que vai trazer um peso de conhecimento para os irmãos. Meus irmãos, nós vemos aqui 2 textos que ora lemos. O texto de Hebreus parece que ele dá mais a entender aonde eu quero chegar. Mas aqui os 2 textos falam da maturidade e da imaturidade cristã. A maturidade e a imaturidade cristã, ela não está atrelado propriamente dito ao tempo de igreja, ao tempo que os irmãos têm se dedicado ao Senhor Jesus, ao tempo que os irmãos se batizaram, ou quem sabe aceitaram a Jesus. Ela não está atrelada a isso diretamente. Mas sim, como que nós fazemos com o tempo que nós estamos na presença do Senhor. Ou seja, quando nós dedicamos, nós estamos na presença do Senhor,
nós aceitamos a Jesus imediatamente quando nós erguemos a nossa mão e reconhecemos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, imediatamente o Espírito Santo, ele vem e faz morada dentro do nosso coração. E quando ele começa a fazer a morada dentro do nosso coração, ele vai limpando, vai jogando para fora tudo aquilo que não o agrada, e ele vai deixando as coisas tudo bonitinho. Eu falo que às vezes aceitar Jesus é a mesma coisa no dia de sexta-feira lá em casa. Por quê, irmãos? É o dia do faxinão, né? As irmãs levanta a cadeira e coloca em cima da mesa e bate o tapete, bate aquilo lá e vai tirando, faz aquela bagunça na casa. Mas por que faz aquela bagunça? Para depois deixar a casa toda adornada, limpa, adornada. Isso aí é o momento que nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo começa a esse trabalho na nossa vida. Os irmãos estão entendendo, amém? Eu estou indo devagar, irmãos, porque eu quero que seja bastante claro aos irmãos. Mas, irmãos, isso é de Deus para conosco. Mas isso também tem uma parte que cabe a nós querermos que o Espírito Santo trabalhe. É lógico que o Espírito Santo, em muitas coisas, na maioria das coisas, ele vai trabalhando sem que a gente perceba. Pode ser que os irmãos estejam na igreja e falem assim, passado um tempo na igreja, falam, nossa, eu fazia isso, agora eu não faço mais. Nossa, eu era assim, agora eu não sou mais. Os irmãos nem percebem que às vezes que mudou, mas o Espírito Santo está mudando. Mas tem coisas que partem da gente. Quer ver um exemplo? A Bíblia fala que não vem sobre vós ou nós tentação senão humana, mas fiel é Deus para nos dar o escape. Ou seja, quando nós somos confrontados, às vezes nós temos que colocar a nossa vontade sobre a vontade da carne, para que nós venhamos vencer uma tentação, diferente de como o evangelista irmão Carlos leu aqui em Tiago, que a Bíblia diz assim que sujeitai-vos, pois a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Quando nós estamos vítimas de uma tentação, nós temos que estar buscando de Deus, porque não vem provação, senão humana, mas fiel é Deus para nos dar o escape. E aqui, irmão, nós vemos Paulo escrevendo à igreja de Coríntios e o escritor aos Hebreus, dizendo mais ou menos a mesma coisa, mas com algumas diferenças de formas, de contexto, porque Coríntios estava incernida dentro de uma igreja que ela estava próxima da Grécia, então tinha aquele monte de dogmas espirituais próximos da igreja. E Paulo vai falando e tratando a igreja de Coríntios uma série de coisas, irmãos, a ponto que ele precisou exortar a igreja de Coríntios que ela estava tomando a Santa Ceia de forma errada. Quando nós lemos o texto de 1 aos Coríntios capítulo 11, é uma exortação de Paulo dizendo assim, quando se ajuntais, fazei dessa forma. E ele diz aqui que a igreja de Coríntios não era uma igreja que estava sendo uma igreja muito espiritualizada, embora ela já tivesse sido uma igreja edificada, ou seja, ela já estava caminhando como igreja, mas ela não estava sendo uma igreja muito espiritualizada. O escritor aos Hebreus, ele já dá uma diferençazinha, uma sutil diferença. Põe para mim aí, Silvinho, por gentileza, Hebreus 13, eu vou lendo para os irmãos vão acompanhando. Porque qualquer que ainda não se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais têm razão do costume e tem os sentimentos exercitados para discernir tanto bem como mal. Ou seja, é aquela pessoa que já aceitou Jesus, ele já começa a entender a palavra do Senhor, ele começa a aprender da palavra do Senhor e ele começa a ter o entendimento do que pode ser feito e do que não pode ser feito. E embora Paulo diga o seguinte, tudo me é lícito, tudo eu posso fazer, mas nem tudo me convém fazer. Isso, o não convir a fazer,
principalmente aos cristãos, leva a uma situação um pouco mais estreita. Então, irmãos, quando eu vejo Paulo dizendo assim, que o alimento sólido são para os perfeitos e o leite é para os meninos, ou seja, aquela pessoa que não foi bem experimentada na palavra do Senhor, ainda tem, eu não vou dizer a palavra menino, eu vou dizer imaturo espiritualmente. A imaturidade espiritualmente é a meninice. Eu até citei aqui, tem o The Power, não sei o que lá, que virou meme na internet. Irmãos, o que é aquilo? Nada mais é que um menino tentando fazer a obra do Senhor. 14 anos. É natural que venha fazer errado. É um menino que carece das nossas orações. É um menino, se você vê o que estão colocando, é até cômico. Chega a ser cômico, se não fosse trágico. Mas é menino. Quer ver outras coisas de menino? Que acontece muito dentro da igreja? O que criança faz? O que uma criança? Uma criança não quer toda a atenção do mundo para ela? Sim. Menino na fé. Menino na fé. Tudo é para ele, tudo é ele, tudo não sei o quê, tudo tem que ser ele. Se não for ele, o departamento é ele. Menino na fé. Imaturo na fé. A pessoa que tem maturidade na fé, ele está na presença do Senhor Jesus. O resto é o resto. O resto é o resto. Sabe o que é coisa de menino também? Isso é importantíssimo, meus irmãos. Ouça e dê atenção no que vão ouvir. Sabe o que é uma coisa de criança? Patotinha, clubinho. Eu falei exatamente isso no livramento, lembra? Patotinha, clubinho, turminha. Também na igreja é conhecida como panelinha. Eu sou da panelinha do pastor Geraldo, com a irmã Vilma. Aqui ninguém se mete aqui, porque aqui é nós, aqui é o povo espiritual, está aqui. Vamos para lá, não fica perto lá daqueles lá, que eles não são espirituais, viu, irmão? Eu vou fazer bico, eu estou até com bico para eles. Irmãos, isso é horroroso dentro da igreja. Se for em ministério, não é horroroso, é inadmissível. É inadmissível que se tenha partidarismo dentro do ministério. Eu sou amigo do fulano, eu não sou amigo do ciclano. Eu quero agora estar perto do irmão Zé, porque ele está ganhando dinheiro com abacate lá, eu quero ser amigo dele lá agora. Entendeu? Não, mas eu sou amigo. Não, a gente agora aqui é da congregação do Livramento, viu? Da congregação do Livramento não se mistura lá com o povo do oratório, não, porque o povo do oratório. Os irmãos estão entendendo, amém? Eu estava coçando para pregar isso aqui. Eu estava salivando. Porque, olha, a liderança do departamento parece que está falando com o clero. Parece que tem gente que vem falando na igreja, parece que ele está falando assim, quem que é o capitão Nascimento da igreja, é o bope da igreja. Ele não anda, ele flutua. Sabe aquela coisa? Eu sou... Minha postura. Não, mas aqui é o nosso departamento. Imaturo. Não conseguiu ter maturidade espiritual para vencer essas coisas carnais que vêm sobre a vida de todos nós. Todos nós. Porque se a gente não tomar cuidado um pouquinho, a gente já começa a ter aquela arrogância que é cotidiana do ser humano, sabe? Que todos nós temos, que é do ser humano. Oi, mamãe. Deus abençoe, irmã Fabiana. Estou entendendo você já de olhar, viu, Rafael? Graças a Deus. Irmãos, então essa arrogância humana
que às vezes nos faz não caminharmos na fé, mas sim regredirmos na fé. Porque o que acontece? Quando a gente está caminhando bastante tempo na igreja, é tendencioso a gente não ver muita novidade e mais nada, não é, pastor Geraldo? Não é, Mavinho? Isso eu já vi bastante. Irmão, o irmão vai aqui pregar, abre aqui, Jeremias capítulo 18, o povo vai, meu Deus do céu, mais um. Sabe aquela coisa? Mas parece que eu não estou vendo mais novidade. Não, irmãos. Nós temos que ter os ouvidos abertos, a sensibilidade e a humildade de saber que a palavra do Senhor, ela vai se renovar de manhã em manhã. E todos os dias da nossa vida nós vamos ter que deixar de ser imaturos e ter a maturidade de aprender na simplicidade e aprender quando nós vemos uma palavra mais bem elaborada, uma palavra com mais requinte, vamos dizer assim. Mas tanto uma quanto a outra, ela nos traz conhecimento. Às vezes, meus irmãos, o conhecimento, quem vai estar pregando, não tem às vezes aquele conhecimento dentro da Bíblia, mas ele tem aquela graça de orar, ele tem a revelação do Espírito Santo, ou às vezes em uma palavra, ou uma frase, ou um algo pequeno que ele falou dentro daquela mensagem, às vezes tocou na vida da gente. Então nós temos que estar atento e ter essa maturidade e essa humildade para que nós venhamos estar aprendendo. Mas o primordial, meus irmãos, que nós temos que ter dentro da igreja, ou aliás, que nós não devemos ter, é que a imaturidade espiritual nos faça a ter partidarismo dentro da igreja. Isso eu comparo com a igreja que está rumando à derrota, rumando ao caos, rumando à destruição. Por quê, irmão Giovanni? A Bíblia fala que a casa dividida não prospera. Então, irmãos, o que é a casa dividida? É a casa que tem patotinha, é a casa que tem divisões, que tem partidarismo, que tem panelinha. Eu sou disso aqui, eu não falo com o irmão lá, eu nem dou muita paz do Senhor. Ou quando eu dou a paz do Senhor, eu deixo claro que o irmão ou que a irmã não é benquista. Ou quando tem um ministério que está se desenvolvendo mais na igreja, olha, irmão, para entrar aqui no grupo de louvor, que nós somos assim, tem que ser um pouco melhor. Para entrar aqui nos jovens, tem que estar cantando. Irmãos, em nome de Jesus. Eu vou dizer uma coisa que é minha, pode ser que eu possa estar pecando. Minha opinião. Paulo diz assim, agora digo eu. Nós vemos Paulo falar isso aí em Coríntios. Se eu estiver dirigindo o culto e entrar dentro da igreja, uma mulher que ela tem o ofício da prostituição, ou seja, uma prostituta, e ela vir e pedir que ela queria louvar um hino a Deus, pode ser que eu esteja pecando, eu deixo, pastor Geraldo. Não vou deixá-lo subir no púlpito, mas eu deixo. Sabe por quê, irmãos? Eu entendo que quem sou eu que eu possa impedir um ser humano de entoar louvores a Deus? Eu posso estar errado, no nome de Jesus, não dê glória, é um pensamento meu. É um pensamento meu. Eu acho que a pessoa não pode ser impedida de louvar a Deus. Lógico, se ela chegar aqui e começar a falar bobagem, eu mando ela calar a boca. E toma o microfone na mão dela. Mas o que acontece? Se ela estiver ali com louvor, com um coração sincero, com uma alma, um coração aberto, querendo expressar a adoração ao nosso Deus, eu não consigo achar em nenhum lugar dentro da Bíblia que é impossível tal pessoa estar louvando a Deus. Então, irmãos, a igreja que ela está sendo edificada na palavra, e a igreja que está tendo maturidade espiritual, é uma igreja que ela é
coesa. O que é uma igreja coesa? É aquela igreja que não tem o seguinte: a irmã Fabiana, ela não viu na rua, ela não falou oi na rua. Não fala mais comigo, tá? Não sou mais seu amigo. Os irmãos estão entendendo, amém? Amém. Fez uma coisa que eu não quero, eu não vou cantar mais no grupo. Não vou cantar. Não quero cantar, não vou cantar mais. Imaturidade, criança espiritualmente. Um irmão está se destacando mais. Vê lá, irmão, que ela está pregando. Tudo YouTube. Tudo YouTube. Fica o dia inteiro assistindo no YouTube para pregar de noite. Desse jeito qualquer um prega. Está vendo aquela irmã que está cantando lá? Aí ela canta mesmo, está fazendo aula de canto. Você viu a roupa? Eu não ia deixar passar. Você viu a roupa da irmã lá? Que vaidade? Para que tudo isso? As irmãs não falam isso, né? Você viu? Você viu só? Não tem humildade. Tem humildade. Você viu o sapato do irmão lá? Foi 4 jacaré para fazer um sapato daquele. Os irmãos estão entendendo, amém? Irmãos, a obra do Senhor, não pode haver uma competição nela, de nenhum lugar, em nenhum escalão, do alto do púlpito até a porta, não pode haver competição. A igreja tem que entender, e assimilar, e compreender, que cada um desenvolve o seu papel dentro da igreja. Se a igreja tiver, tem uma igreja lá do irmão que está uma bênção, não sei o quê. Irmão, amém. Mas tem a igreja do irmão, aquele irmãozinho não vai nem a pau, a igreja dele, você vê, ele é tudo largado, não sei o quê, não sei o quê. Ele é assim, é assim muito mais. Daí eu me pergunto, quando que eu fui dar uma palavra na igreja do irmão, quando que eu fui ajudar, quando que eu fui orar lá na igreja do irmão, quando que eu fui ajudar o irmão a evangelizar, ou quando eu fui lá na casa do irmão, vamos tomar um café, só eu e ele, para ninguém ficar constrangido e falar, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, amigo fala para mim. Amigo fala para mim, inimigo fala de mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, isso que você está fazendo não está pegando bem. Isso, irmão, é coisa que quem tem caráter, quem tem maturidade espiritual, quem tem graça de Deus e pode olhar dentro do olho da pessoa e falar isso. Não é aquela... Você viu? Você viu? Levantou e pegou a água. Você viu lá o irmão? Está lá no oratório. Lá. Você viu o Valquíris? Não para de comer sorvete agora. Todo dia come sorvete. Isso é uma vitória muito grande, né, Val? Irmãos, entende? Eu não consigo, às vezes, ter o ministério do irmão, mas eu estou lá com o dedo na ferida. Irmão, aconteceu alguma coisa dentro da igreja, em nome de Jesus, irmão, não põe o dedo na ferida do irmão. Oh, Deus, a Bíblia fala que há bálsamo em Gileade para sarar as feridas. Traga bálsamo para a ferida do irmão. Não põe o dedo, não queira ver o irmão sangrar. Vamos tampar a ferida dele, vamos esconder, vamos colocar atadura, vamos colocar remédio, irmão. Essa é uma igreja que tem maturidade, aleluia, que como a Bíblia está falando aqui, olha, irmãos, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão dos costumes têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Já estou terminando, irmãos. Agora, apóstolo Paulo,
fala aos Coríntios de uma forma um pouco mais dura, um pouco mais áspera, uma forma mais áspera, fala aos Coríntios. Vamos ler aqui. Irmãos, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Os irmãos estão acompanhando dentro da Bíblia. E eu não estou saindo da mensagem. Boa, Silvinho. Vou ler do 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Estava falando para a igreja dos Coríntios, uma igreja grande, uma igreja forte, uma igreja que já estava, uma igreja rica. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, e nem ainda agora podeis. Ou seja, irmãos, quando nós pregamos uma palavra dessa, aquele que está profetizando a palavra, no caso, esse que vos fala, tem que ter muito tato, porque a Bíblia fala que vós que sois fortes, ajudei a levar a carga daqueles que são fracos. Às vezes, uma palavra muito dura, a pessoa não consegue digerir ela espiritualmente. Por isso que hoje, os irmãos estão vendo eu falar bem devagar, bem compassado, bem... para os irmãos entenderem justamente aonde eu quero chegar, para não ficar nenhuma palavra mal falada, maldita, mal expressada, que às vezes cause um constrangimento a algum irmão. Não é a minha intenção. A minha intenção aqui é uma palavra de ensino, que serve a todos, e eu me coloco como o primeiro da lista. Como o primeiro da lista. Então, irmãos, Paulo fala ainda, porque ainda sois carnais, ele repete de novo, ele enfatiza de novo, pois havendo entre vós inveja. Não é a roupa da irmã, assim, olha, não é, ai, viu, que precisa de tudo aquilo lá, que vaidade, misericórdia. Você viu a unha da irmã? Colocou aquela unha aqui, não sei o quê. Irmão. Ninguém comentou isso aí. Os irmãos entendem? E os irmãos, está vendo lá o irmão? Está indo jogar bola lá, andar de bicicleta com aquela bermuda de garradinha. Eu posso falar que agora não ando mais de bicicleta, não uso mais. Aquelas bermudas agarradinhas na perna. Misericórdia. Só o sangue do Cordeiro. Irmão, em nome de Jesus. O irmão está pondo a bermuda agarrada. Se você não acha certo, vai orar para o irmão. Se você não sabe se é certo, ou se não é certo, ou se é errado, se o irmão está em dúvida, fica quietinho. Fica quietinho. Fala não. E eu conheço, irmão, um testemunho do irmão aqui da igreja. Ele não é mais dessa igreja, mas já congregou aqui. Ele disciplinou um irmão porque tinha televisão na casa. Aí, irmão, esse irmão desviou. Eu já falei isso aqui umas 2, 3 vezes. Esse irmão desviou. Eu gosto desse irmão, desse obreiro. E esse irmão desviou. E ele morreu desviado. Passado um tempo foi liberado, todo mundo podia ter televisão na casa. Daí ele tinha televisão na casa e assistia jogo e vibrava na frente do jogo. Irmãos, que hipocrisia, miséria de hipocrisia, religiosidade do inferno. Matou um espiritualmente? Espera lá. Eu fiz um desviar, ele morreu. Mas eu, por vergonha agora, eu não vou ter isso na minha casa. Na verdade, não é o mínimo, pastor Carlinhos? O mínimo. Os irmãos entendem? Eu não estou citando o nome aqui, viu, irmão? Ah, irmão, eu sei quem que é. Problema seu.
Irmãos, a maturidade espiritual faz com que nós passamos a enxergar a igreja com a lente que Cristo é na nossa frente. Ou seja, um dia eu estava julgando, eu sou louco para julgar, viu, irmão? Eu sou doido para julgar, eu sou crítico. Eu sou crítico com meus filhos, eu sou crítico em casa, eu sou crítico com a minha esposa, eu sou crítico. A irmã Fabiana sabe disso. Eu sou crítico. Um dia, a irmã Fabiana estava lá em casa, e a Giovana derrubou o negócio lá na cozinha, eu estava na sala, já era umas 5h30. Eu falei, plim, quebrou. Eu falei, é o copo de medida que quebrou. A irmã Fabiana, como é que ele sabe? Se ele nem viu quem estava aqui. E era, né, irmã Fabiana? Entendeu, irmão? Eu sou um pouco crítico, mas eu estou parando com isso. Sabe por quê? Porque isso não leva ninguém a nada. Isso só traz miséria espiritual para na vida da gente. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos, nós deixamos isso aqui, ó. Porque quando a gente começa a falar muito de uma pessoa, consciente ou inconscientemente, a gente está com inveja dela. Está com inveja dela. Pode ser aquela invejinha, sabe? Aquela coisinha lá no fundo, que a gente não assume. Sabe aquela coisa que a gente não assume? Mas, irmão, depois ele fala, contendas, briga. Eu não venho mais cantar aqui. Aí eu não canto mais aqui porque isso aí eu acho errado e vai para lá. Ah, irmão, porque eu não tenho como, eu não vou. Contenda. Vira uma brigaiada dentro da igreja. Teve uma época, irmãos, que eu desanimei até, quando eu era líder jovem, eu desanimei com um congresso, irmão Raimundo. Chegava um pouco antes do congresso, aquela jovaiada parecia que 7 legiões de demônio entravam no jovem, e começava aquela brigaiada que não gosta do uniforme, que eu não gosto do hino, que eu não gosto da roupa, que eu não gosto não sei o quê, que eu não gosto não sei o quê. Eu falei, Jesus, para que isso, gente? Ainda graças a Deus que no círculo de oração não tem esse problema, nos varões não tem esse problema, não tem esse problema. Mas, entende? Eu me lembro, pastor Elias disse que ele era líder de jovem, e tinha uma irmãzona grandona, se diz que ela falava assim, ó, no congresso, os irmãos de azul e as irmãs de rosa, isso é fini. Se gostou, gostou, se não gostou, não canta. Mas todo mundo cantava, irmão, por quê? Porque tem que ter uma liderança. Não precisa contender, porque o que é a contenda dentro da igreja? É você, eu ou você ou alguém achar que ela é digna de poder mandar. É o desejo pela liderança. Às vezes ela não tem a liderança, mas ela ou não aceita a liderança, que é a mesma coisa. Contenda. Menino na fé, criança na fé, imaturo na fé. E para terminar, irmãos, os irmãos falam, glória a Jesus. Dissensões. O que é dissensões? Competição. Ah, porque eu via o irmão Flavinho pregar aqui, agora eu vou chegar lá em casa, eu vou orar, eu vou não sei o quê, ele não vai ser melhor pregador do que eu não, e chega aqui, eu pá, e recebe, pula, e não sei o quê, não, porque daí ele vê aquilo lá e fala, não, peraí, irmão, o rapaz fez aí, pensa que aquele lá não estava nem mostrando tanto que eu era bom, vai lá o irmão Flavinho, pá, e monta um sermão, e faz uma oratória que seja o irmão Flavinho, fica aquele negócio, sabe, parece que aquelas concessionárias de carro, que um faz um banco elétrico, o outro faz um banco elétrico aquecido, aquela coisa. Irmãos, a igreja não é assim. A igreja não precisa de competição. Cada um tem o seu ministério, no seu lugar, da sua forma. Sabe uma outra coisa que é uma igreja matura? Uma igreja ciumenta. Sabe o que é igreja ciumenta? Você viu só o pastor? O pastor agora não sai da casa do irmão lá. O irmão, chega daí, vai eu lá no irmão. Irmão, pastor, irmão, não sai mais da sua casa. Você é o queridinho da igreja mesmo, né? A gente está aí trabalhando aqui, ninguém vê, gente, misericórdia. Você viu só? Daí o pastor chega, dá uma atenção,
mexe comigo não, eu sou amigo do homem. Entende, irmão? Ciúmes. Ah, mas ele orou o ano inteiro. Se aquele cargo não fosse dele, misericórdia, já começava a metralhar o irmão que está lá não é eu que tinha que estar lá, eu que tinha que estar aqui, eu que tinha que fazer aqui. Irmãos, nós estamos numa igreja de Cristo, aonde reina o sistema de governo, chama-se teocracia. É Deus que põe e é Deus que tira. Mas eu acho que é minha hora. Quando for a sua hora, vai chegar, irmão. Quando você achar que foi a sua hora vai chegar. A sua hora vai chegar, pode ficar tranquilo. E, irmãos, ele diz aqui, então, 3, dissensões, e não sois porventuras carnais, e não ainda segundo aos homens. Sabe o que eu vou parafrasear esse texto? Que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, de maneira nenhuma nós vamos herdar o reino dos céus. O fariseu era um religioso. A religião, irmãos, Deus não aprova a religião, nunca aprovou o farisaísmo, nem o judaísmo, nem os saduceus, nem os escribas, nada. Jesus não aprovou. Mas por causa da religião, do zelo da religião, atrocidades são feitas, até mesmo dentro da igreja. E isso, irmãos, é algo que nós evangélicos, 2 minutos e eu acabo. Nós evangélicos temos que ter esse senso crítico, pensar que o que a gente está fazendo, se de fato está agradando a Deus, se de fato isso é da vontade de Deus, é saber o lugar da gente, é saber até onde, eu sei até onde posso ir. Eu estou aqui dando uma palavra de ensino para a igreja, mas eu não estou exortando a igreja, porque quem exorta a igreja é quem tem cajado na mão. Eu não tenho cajado da igreja, o cajado da igreja está na mão do meu pastor. Porque o pastor ele tem o cajado, a vara e o óleo. Eu também sou pastor, mas eu me subordino, eu sirvo a Jesus com o pastor Bonello. Então, eu tenho um profeta que é uma autoridade espiritual sobre a minha vida. Se você tem um líder de departamento, esse líder de departamento é autoridade espiritual sobre a sua vida. Eu vou dizer uma coisa, dentro de casa, se sois casados com obreiros, saiba que, como obreiros, eles são obreiros aqui na igreja e na sua casa também eles são. Respeite-os como tais. Honre, irmãos, o cooperador, honre o diácono, honre o presbítero, honre o evangelista, honre os pastores, honre o pastor local, honre, dê respeito, isso é de bom tom, isso Deus se alegra, isso Deus se agrada. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo possa falar mais e mais em cada coração. Irmãos, eu tentei falar de forma mais imparcial possível. E eu não falei a ninguém, diante de Deus, a ninguém especificamente. Eu falei em tese. O que é uma tese? Eu defendi uma ideia dentro da Bíblia Sagrada que serve para a igreja como um todo, e desse todo eu me coloco em primeiro lugar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu devolvo a palavra ao pastor Joeli para estar dando o encerramento do culto e a finalização do trabalho. Pastor, tá. Então, já devolvo a palavra a quem é de direito, ao nosso pastor Luiz Antônio Bonello. E mais uma vez a gratidão pela confiança, meu pastor. Não, mas o senhor está trabalhando na obra. Glória a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus.